Olá, você está aqui no canal Desperte Flores em Você, eu sou a Piedade e hoje eu trouxe uma questão para conversar com você. Você acha que tem diferença entre artesanato e trabalho manual? Pois é, e tem mesmo, porque um artesanato é um trabalho manual. Mas nem todo trabalho manual é um artesanato. Este é um conceito sacramentado, né, regularizado pelos órgãos que monitoram essas atividades artesanais, que registram os artesãos, enfim. Mas vamos lá, vamos conversar um pouco sobre qual que é a diferença entre essas duas atividades. O artesanato, ele é exercido por uma pessoa que faz um trabalho com as próprias mãos, e essa pessoa, ela vive numa região que ela recebe toda a informação cultural deste ambiente onde ela vive, e dali ela exerce essa atividade através da extração de materiais que são característicos daquela região. Produtos como fios que são produzidos nessa região, madeira, extração de minérios, todo esse material, essa matéria-prima que vai ser transformada e depois trabalhada com as mãos desta pessoa que está recebendo toda essa influência cultural que veio da educação, veio da formação que ela recebeu entre os familiares de geração para geração. Então, aí sim se configura um artesanato, porque tem toda uma história, tem essa prerrogativa da cultura da região. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de uma peça artesanal. Veja só. A renda de bilro, né? Essa renda, ela é até conhecida como renda filé. Ela é típica da região nordeste do Brasil e também algumas da região norte também, algumas cidades, capitais da região norte. Então, o que configura aqui? Ela é uma renda que esse fio de algodão foi extraído na região, é típico destas regiões a produção de fios de algodão, né? O algodão é plantado, depois são feitos os fios e desenvolvido esta renda que é muito típica, muito até folclórica daquela região, e literalmente ensinada de avós para as mães, para as filhas, e tem uma tradição, tem um histórico por trás desse trabalho, e ele inclusive é comercializado, é muito reconhecido como sendo dessas regiões. Então, esse é um trabalho literalmente artesanal e regional. Outro exemplo de um trabalho artesanal, de artesão, é esse aqui, só que esse aqui é um artesanato urbano. Como que ele é caracterizado? Por que ele é caracterizado como sendo um artesanato? Por quê? Esse daqui é uma cerâmica, então, mesmo não tendo sido extraída aqui numa região urbana, no caso aqui estou em São Paulo, então foi adquirida essa cerâmica, né? Esse material que é feito a cerâmica, que é um tipo de uma argila,
foi trabalhada artesanalmente por uma artista plástica que fez esse formato, né, para as flores. Veja que coisa mais preciosa, pétala por pétala. Depois foi feita, ela é colocada no forno, depois que ela é manuseada, né, a massa da cerâmica é manuseada, ela é levada para o forno e depois ela recebe também mais um beneficiamento, aqui no caso esse esmalte. Então aqui foi colocada toda uma experiência de uma pessoa que tem a formação dela como artista plástica, tem toda uma formação cultural, sim, só que de uma outra natureza, não é a no caso que eu citei aqui, que era regional. Então, esse é um trabalho de um artesanato urbano, onde foi colocada aqui toda uma experiência de autoria, né, de uma pessoa que tem essa possibilidade de criar a partir dos seus conhecimentos, da sua própria bagagem cultural, e aqui foi aplicado uma peça que altamente exclusiva e única, né? Duas peças aqui no caso. Então, esse é, na verdade, o principal, as principais características do artesanato são essas, então. A cultura, né? O fazer manual, claro, mas o aspecto de conhecimento, de intencionalidade que existe do fazer único, porque mesmo as peças que são feitas dessa maneira, que elas têm uma certa seriação, né? Tem uma certa quantidade, mas ela é feita uma a uma, é feita com toda esta intencionalidade de serem peças únicas, e sempre vai ali a história da pessoa, vai ali o seu conteúdo emocional, enfim, toda essa diferença do que é um trabalho manual, porque o trabalho manual ele tem o seu valor indiscutivelmente, mas muitas vezes ele é sem uma intenção de se colocar um elemento de criatividade. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham numa fábrica, muitas vezes ela está manuseando cada peça que ela vai finalizar, enfim, mas ela não tem ali uma exclusividade em cada peça. Isso é uma seriação, é um produto de larga escala feito para uma venda de alta escala. Então, isso não caracteriza o artesanato. No caso aqui das flores de tecido, que é uma especialidade que eu tenho desenvolvido, que eu tenho apresentado aqui no canal, ela tem uma característica artesanal no sentido de que, sim, eu não fiz, o tecido não foi produzido aqui, mas ele recebe todo um beneficiamento, né? Cada tecido recebe um beneficiamento antes de serem feitas as pétalas das flores. E até todo o procedimento, todo o processo do fazer de cada flor tem essa característica do artesanal. Por quê? Mesmo que seja uma técnica que eu adquiri através de um professor, que eu não fui lá na região que foi criado, porque essa técnica das flores com boleamentos e frisamentos com os ferros quentes,
ela foi principalmente desenvolvida na França, é largamente usada em toda a Europa, nos Estados Unidos e, claro, aqui no Brasil também, mas o início foi em outra região. Mesmo eu tendo adquirido esse aprendizado de uma outra região, eu aplico aqui em cada peça que eu desenvolvo a minha bagagem de conhecimento, a minha bagagem de experiências, mesmo a minha experiência cultural, a minha formação e, em especial, o meu traço. Então, ele se torna um trabalho artesanal nesse sentido, porque aqui está sendo colocada em cada peça uma intenção, uma emoção e uma experiência única, né? Uma experiência exclusiva, que isso também é muito caracterizado dentro do artesanato. Então, é um fazer manual, indiscutivelmente, e que tem esse cunho artesanal, porque ele tem um fazer único, artístico, porque, veja, o trabalho do artesanato, o artesanato não deixa de ser uma arte. Só que o que diferencia é que o artesanato, ele adquire características funcionais, utilitárias, né? Então você vai usar, no caso aqui no caso da toalha de bilro, ela vai ser utilizada para colocar uma mesa, para colocar numa janela, para ser uma cortina, ok. As obras de arte, normalmente, elas ficam expostas, né? Ou em galerias, ou em museus, e também vão ser utilitárias, porque vão ser peças de decoração das casas, né? Das nossas casas. Então, mas tem essa diferenciação do artesanato, normalmente ele é mais usado para usos diários, né? E a obra de arte, ela já fica mais estática, sem serem manuseadas no nosso dia a dia. Então, é essa a ideia que eu quis trazer aqui para conversar com você sobre a riqueza do trabalho que é feito manualmente, mas que tem essa diferença, sim. Nós precisamos saber fazer essa diferenciação para quando vamos fazer as próprias peças, porque quando nós colocamos ali a nossa história, quando estamos manuseando uma peça, né? A nossa história, o nosso conhecimento, a nossa intenção, isso tudo traz as características ideais para um trabalho artesanal que não é somente manual. Tá certo? Então, eu espero que eu possa ter contribuído com esse pequeno esclarecimento para que quando você for fazer suas peças, você também consiga enxergar se você está fazendo um artesanato ou se simplesmente é um trabalho manual. Ok? Muito obrigada.